O que é PCP? O que é PPCP? Tem muitas explicações disponíveis na internet, algumas superficiais, outras complexas demais, mas esta aqui é a definitiva para você entender de ponta a ponta qual o significado e entender também qual o impacto que essa área gera dentro de uma empresa. Primeira parte é entender de forma direta qual o significado destas duas siglas. PCP, Programação e Controle de Produção, PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção. Então você tem um P a mais aí no começo da sigla e ao longo do vídeo você vai entender por que tem esse P a mais, o que ele faz de diferente. Primeira parte. Segunda parte é entender que tem áreas que estão implícitas dentro do PPCP e você nem percebe. Primeira área é a programação e controle de materiais, ou planejamento, programação e controle de materiais. Essa é a primeira área implícita, porque você não consegue produzir nada sem os materiais. Vou dar o exemplo aqui, a tampa dessa caneta Bic azul que está na minha mão. Você vai precisar de uma resina plástica para produzir essa tampa, um pigmento azul. E nesse caso da tampa, que você não precisa da embalagem, mas se você estivesse produzindo a caneta completa, você também ia precisar da embalagem para embalar isso e levar até o ponto de venda, colocar no estoque. Então, estes são os materiais usados nessa caneta. E o controle de materiais está implícito ali dentro do planejamento, programação e controle de produção. Você não consegue produzir sem ter os materiais. Essa é a primeira área que está implícita. Segunda área implícita é a programação e controle de demanda ou planejamento, programação e controle de demanda. Você precisa saber quanto produzir de cada produto. E você só consegue descobrir isso através do planejamento de demanda. No caso da caneta Bic, aqui você precisa entender em que local está a sua fábrica, avaliar quais regiões essa fábrica vai atender, ou um centro de distribuição, ou um centro de abastecimento, e entender qual a demanda de mercado. Quanto será vendido? Quando será vendido? Em qual mês? Tem algum mês que vende acima do normal? Não tem? Então, a demanda é a previsão de vendas. É através da demanda que você descobre quanto será vendido e aí, consequentemente, você descobre quanto você vai produzir. E esta é a segunda área que está implícita. Então, dentro de planejamento, programação e controle de produção, você tem planejamento, programação e controle de materiais e planejamento, programação e controle de demanda. São três áreas aí que trabalham em conjunto. E o planejamento de produção depende dessas outras duas áreas. Então, aqui você já entendeu que tem áreas implícitas, que é uma parte importantíssima. Você não pode trabalhar só olhando para a produção. Tem que olhar materiais e olhar a demanda também. E PCP e PPCP, essas siglas já dizem tudo, né? Essa área é responsável por definir quanto, quando e onde será produzido. Ou eu vou inverter a ordem aqui. Onde, quando e quanto será produzido. Daqui a pouco eu explico a diferença entre os dois P's ali de PCP e PPCP, porque é importantíssimo conhecer essa diferença e você vai entender essa diferença quando a gente estiver discutindo exatamente isso que eu falei agora, o onde, o quando e o quanto será produzido. Então, o planejamento de produção, é importante você entender que ele olha tanto o curto prazo quanto o longo prazo. Primeira parte ali do planejamento de produção, o planejamento de produção começa na definição de onde construir uma fábrica. Então, essa é a primeira parte da área. Tem toda uma disciplina de planejamento de produção que te ensina a avaliar qual o local ideal ali para você construir uma fábrica, qual o dimensionamento de fábrica que você faz, quantos equipamentos você coloca, que tipo de equipamento você coloca ali naquela fábrica. Antes da crise ali de 2014, teve uma crise em 2014, próximo de 2014, eu fiz um projeto ali de posicionamento de fábrica e tem muitas variáveis que são avaliadas na hora de você tomar essa decisão. Distância até o cliente, concentração de demanda, tipo de máquina que você vai colocar para atender o tipo de produto que vai ser vendido, se você vai transferir alguma máquina de alguma outra fábrica que já existe, e aí, consequentemente, vai mudar o atendimento da demanda. Então,
primeira disciplina aí do planejamento de produção é esta: posicionamento de fábrica ou posicionamento de um centro de distribuição ou centro de abastecimento. E você só entra nesse tipo de decisão se você está num nível mais alto ali na hierarquia, e aí você começa a discutir esse tipo de decisão, de posicionamento de fábrica, posicionamento de centro de distribuição. Então, ótimo. Esta é uma disciplina do planejamento, programação e controle de produção. Então você já tem a fábrica, você já sabe no nível macro aí onde a produção vai ser realizada, talvez você esteja exatamente nessa posição, você já sabe, já tem uma fábrica ali para administrar. E aqui entra a outra pergunta: onde será produzido? E é um onde no nível mais micro. Em qual máquina será produzido? Ou em qual célula de produção será produzido? Ou em quais máquinas o produto precisa passar? E nesse momento entra um ponto muito importante que você precisa conhecer sobre o planejamento de produção, que são os roteiros de produção. Cada produto tem um roteiro de produção diferente. Você pode ter um produto que passa pela máquina A, depois pela máquina B e depois pela máquina C. Então ele tem essa sequência aí, ele precisa passar nas 3 máquinas. Isso é um roteiro de produção e cada máquina tem uma capacidade de produção diferente. E neste momento eu vou tomar a liberdade de mudar aqui o formato da tela e eu vou compartilhar como se fosse uma lousa aqui. Se você já acompanha os outros vídeos, você sabe que eu faço as aulas como se fosse uma lousa. Para você poder entender, eu vou fazer uma explicação um pouco mais completa aqui dessa parte do roteiro de produção. Então você está vendo aí o que é PCP, o que é PPCP. Eu estou explicando aqui o produto A. O que acontece com o produto A nesse exemplo? Ele passa pela máquina 1 e é muito importante você compreender o que eu vou falar agora. É muito importante porque isso vai te fazer entender o quanto é complexo o planejamento de produção. Não é tão simples assim quanto definir só onde, quanto e quando produzir. Nessa explicação agora você vai começar a entender o nível de complexidade e aí, consequentemente, você se transforma num profissional que tem mais conhecimento da área. Então acompanha até o final para você entender o que eu vou explicar aqui. Primeiro ponto, produto A, que eu estava falando. Ele passa pela máquina 1 com 300 peças por hora, depois ele passa pela máquina 2 com 150 peças por hora, e aí depois ele vai para a máquina 3 com 800 peças por hora. Perceba que tem diferenças ali na capacidade de produção de cada equipamento. Então, cada equipamento tem um volume de produção diferente. E isso é normal dentro de uma fábrica, tá? Normal você ter diferenças de capacidade de produção e é normal também você ter um produto que no roteiro de produção dele, ele passa por equipamentos que têm diferentes capacidades de produção. E esse é um roteiro aqui simples, o produto passa por 3 máquinas, e aqui eu já comecei a explicar uma outra palavra, capacidade de produção. Este conjunto de palavras, capacidade de produção, isso é fundamental no planejamento de produção, porque no momento que você vai fazer o dimensionamento, vai definir onde, quando e quanto produzir, você definir quanto você consegue produzir é base. E a capacidade de produção te direciona nessa tomada de decisão. Então, nesse caso, cada máquina, no caso do exemplo aqui, cada máquina tem uma capacidade de produção diferente. E o planejamento de produção precisa saber como dimensionar a produção nesse cenário também. E aqui entra um ponto muito importante que eu vou começar a explicar para você sobre as áreas que estavam implícitas lá, que eu falei no começo do vídeo. Então, aqui entra o seguinte. Eu vou colar mais um pedaço aqui, para você entender o que eu vou explicar. Pense o seguinte, você tem uma demanda. Então, demanda, lembra da área implícita que eu falei lá no começo do vídeo? Você tem uma demanda de 108 mil peças. E colou errado aqui, peraí. Colou certo. Então, você tem uma demanda de 108 mil peças. E a demanda é uma das áreas implícitas que eu expliquei lá no começo do vídeo. Então, são 108 mil unidades por mês do produto A. E aqui começa uma avaliação
do planejamento de produção. Então, você começa a entender o que o planejamento de produção faz. Daqui a pouco eu vou explicar sobre horizonte de tempo, como você faz esse dimensionamento, mas aqui você começa a entender que não é tão simples assim esse processo de planejamento de produção, e não é porque não é simples que você não consegue fazer. Não, você tem que ter muita profundidade na hora de você tomar decisões relacionadas ao planejamento de produção. Então, seguindo aqui. Máquina 1, são 108 mil peças a demanda por mês. Então, o que vai acontecer aqui? E aqui a gente entra com capacidade de produção. Então, na máquina 1, são 108 mil peças, 300 mil peças por hora. Lembra da produção por hora que eu falei antes? 300 peças por hora aqui. Então, são 108 mil dividido por 300, são 360 horas no mês. O dia tem 24 horas, então seriam 15 dias no mês de produção. Ok? Máquina 2, 108 mil dividido por 150, 720 horas no mês, 24 horas por dia, 30 dias por mês. E aí a máquina 3, 108 mil, 800 peças por hora, 135 horas no mês, 24 horas por dia, 5,6 dias no mês. Aqui você já percebe que tem diferentes capacidades de produção em cada equipamento. Você já tinha visto isso quando eu mostrei a produção por hora, mas quando você olha por dia aqui, já é uma situação completamente diferente. E aqui você já está entrando em outro conceito, que é a ocupação da produção. O produto, a máquina 1, ela está com 15 dias de ocupação. Máquina 2 está com 30 dias de ocupação. E máquina 3, 5,6 dias de ocupação. Então, consequentemente, máquina 2 é que está mais ocupada. E aqui é um roteiro de produção, e a gente está olhando de forma simples só um produto. Ele passa nessas 3 máquinas. Lembrando aqui. E qual outro conceito? Eu já expliquei 2 conceitos, vou explicar mais um. Eu falei de capacidade de produção, ocupação de produção, e aqui entra mais um. Qual o gargalo aqui de produção? Qual o gargalo? Qual a máquina crítica? Máquina crítica é a máquina 2. Que tem 30 dias de ocupação. Então, qualquer trabalho que você for fazer, qualquer acompanhamento que você for fazer, você tem que olhar para a máquina 2. Ela não pode parar de jeito nenhum, porque ela está ocupando ali 30 dias do mês. E se você tem uma demanda de 108 mil unidades, qualquer dia que essa máquina ficar parada, você já não consegue atender essa demanda. Então, é muito crítico. Esta máquina é o gargalo. E fazendo um parênteses aqui, uma curiosidade, se você quer entender sobre gargalo de forma lúdica, leia um livro chamado A Meta. A Meta, um livro clássico de administração da produção que explica exatamente o que é um gargalo. E é um romance, é uma história. É super interessante, eu super recomendo a leitura desse livro, é simples de ler. A Meta, lê esse livro, vai falar sobre gargalo. E aí, voltando. Todos os seus controles precisam estar na máquina 2. Tá? Porque se a máquina 2 parar, você começa a ter problema. E lembrando, tá? Eu estou falando aqui de um roteiro muito simples. É um produto passando por 3 máquinas. Mas aí imagina o seguinte, se você tem um outro produto que também passa na máquina 3 e passa na máquina 2 e passa na máquina 1. O que você faz? Aí começa a ficar mais complexa a administração ali da produção. Então, perfeito. Gargalo. E aqui você entendeu capacidade de produção, gargalo, ocupação da fábrica. E a capacidade de produção, a gente está olhando uma situação pontual aqui, mas a capacidade de produção ela está diretamente relacionada com aquelas 3 palavras que eu falei lá no começo. Onde, quando e quanto produzir. E aí, de forma mais direta, em qual máquina produzir. Deixa eu mudar o meu tamanho aqui. Então, em qual máquina produzir, em qual mês produzir e qual a quantidade que você vai produzir, isso baseado na demanda. Então, você já sabe aqui, até aqui, com mais clareza, o que é PPCP e o que é PCP, ok? Chegamos até aqui, definição de onde, quando e quanto. E agora eu vou complicar um pouco mais, perfeito? Já sabe essa parte, só que você não sabe o que é PCP e PVCP de ponta a ponta, porque agora eu vou complicar um pouco mais e vou te levar para a realidade de uma operação. Esse exemplo aqui é muito simples, como eu falei.
E imagine o seguinte, você tem uma fábrica com 50 máquinas e 1.000 produtos diferentes. E estas 50 máquinas, com estes 1.000 produtos, utilizam 500 materiais diferentes. Aí começa a ficar complexo. Como que você controla tudo isso? Como você produz com eficiência? Porque um outro ponto do planejamento, programação e controle de produção é levar eficiência para a fábrica. Como você dimensiona a produção de uma fábrica com o objetivo de redução de custo, por exemplo, de otimizar aí a utilização dos equipamentos, a utilização da mão de obra. E como não ter gargalos nesse processo, com 50 máquinas, com 1.000 produtos diferentes? E é exatamente este o trabalho do PPCP. E nesse trabalho, eu vou colocar aqui mais 3 conceitos que são fundamentais para você entender com clareza o PPCP. Eu já expliquei sobre áreas implícitas, eu vou recordar aqui. Então, 2 áreas implícitas. Planejamento, programação e controle de materiais. Planejamento, programação e controle de demanda. Tem 2 áreas implícitas. Já falei sobre capacidade de produção, sobre ocupação da fábrica, sobre gargalo. Já falei sobre estes 3 pontos também. Já te falei que PCP ou PPCP é sobre onde, quando e quanto produzir. Então você já tem toda essa compreensão. Também expliquei que é muito diferente você lidar com algo simples, com um roteiro só, com um produto só, quando você compara com algo complexo. Quando você coloca 50 máquinas, 1.000 produtos, isso fica completamente diferente. E agora eu vou te explicar 3 conceitos que são base do planejamento, programação e controle de produção, que se você entender esses conceitos aqui com clareza, você vira um profissional diferenciado destas áreas. Então, presta muita atenção nesse pedaço aqui que eu vou falar. Primeiro conceito, e de novo, tá? Os 3 conceitos estão diretamente relacionados ao onde, quando e quanto produzir. Os 3 diretamente relacionados. Primeiro conceito, horizonte de tempo. Planejamento de produção, ele não pode olhar só o que vai ser produzido ali no dia. Ele tem que olhar o que vai ser produzido hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 12 meses. E talvez você se pergunte, mas eu preciso olhar nos próximos 12 meses, um horizonte tão longo assim? E a resposta é sim. E esta é uma parte importante que garante estabilidade para uma empresa, que garante estabilidade nos custos, que garante previsibilidade e muitas outras coisas. A partir do momento que você olha um horizonte maior, você traz muitos benefícios para uma empresa. E por quê, tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui para você entender a importância de olhar um horizonte maior. Primeiro exemplo, que é mais óbvio, fábrica de ovos de Páscoa. Como que você faz para atender a demanda de ovos de Páscoa? A produção ela precisa começar muito antes. Porque se você não faz uma antecipação de produção, então se você não prevê um horizonte maior, você não consegue antecipar a produção, e se você não faz uma antecipação de produção, você não consegue produzir o volume ali de venda previsto para Páscoa. Você precisa, para você otimizar a sua produção, você tem que diluir a sua produção ao longo dos meses da forma mais otimizada possível. Não dá para concentrar a produção em um único mês. Porque, no caso dos ovos de Páscoa, se você vai concentrar a produção em um único mês, imagina o seguinte: você teria que ter uma capacidade de produção de 100, fecha um número aí na sua cabeça, de 100 para o mês ali da Páscoa ou para o mês que antecede a Páscoa. Só que, e você ia utilizar 100, utilizar toda essa capacidade de produção, só que nos outros meses você utilizaria talvez 5 destes 100, ou talvez 2 destes 100. Você não teria venda suficiente. E isso não é otimizar a produção. Então, ao invés de você ter uma capacidade de produção de 100, você instala uma capacidade ali talvez de 20 ou talvez de 30, e aí você produz ao longo de 2 ou 3 ou 4 ou 6 meses para você conseguir formar o estoque e conseguir vender ali durante a Páscoa. Ok? Então, este é o primeiro motivo para você olhar um horizonte maior. O segundo
E aqui você começa a entender a importância do planejamento de produção, do planejamento, programação e controle de produção, nesse segundo ponto, que é você está tomando uma decisão de investimento. Imagine que você tem uma produção, você precisa aumentar a capacidade de produção, ok? Então imagina que você está numa empresa com crescimento de vendas de 3% ao mês. Parece pouco num primeiro momento, mas 3% ao mês significa um crescimento de quase 40% ao ano. E se a sua produção hoje estiver com 60% de ocupação, lembra do conceito que eu já expliquei lá atrás sobre ocupação? Se a sua produção hoje tem 60% de ocupação e a sua venda começar a crescer 3% ao mês, ao longo de 12 meses você não vai ter mais capacidade de produção para atender o mercado. Você vai ter um gargalo geral aí na sua operação. Você não vai ter capacidade de produção. E aí, consequentemente, você vai travar o crescimento de vendas, ou você vai continuar tentando vender, só que aí começa a gerar atraso, começa a gerar questionamento de cliente, porque você não tem capacidade para produzir. E por que é importante olhar um horizonte maior? Porque pense o seguinte, hoje você tem a sua produção 60% ocupada. Você está fazendo uma projeção de crescer 3% ao mês. Então, hoje, você consegue identificar que daqui a 12 meses você vai ter a sua produção 100% ocupada. Então, hoje, você toma a decisão de investir em um novo equipamento. Ah, por que você tem que tomar a decisão hoje? Porque dependendo do equipamento que você está comprando, o fornecedor do equipamento vai demorar 6 meses, 12 meses, talvez 18 meses para produzir o equipamento e para te entregar o equipamento. Só depois de você colocar o pedido, fora que tem uma negociação, tem um alinhamento com o fornecedor. Então, esse processo de compra de equipamento ele é longo, ele não é curto. Por isso que é importante você olhar um horizonte maior. E por isso que é importante você, como profissional da área, ter a capacidade de olhar um horizonte maior. Então, primeiro conceito aqui crítico, horizonte de tempo. Segundo conceito, granularidade de tempo. Quanto maior o horizonte, mais você vai ter que fechar o período de análise. Ah, o que é isso? Quando você está olhando uma projeção de 12 meses, não faz sentido você saber quanto vai ser produzido por dia. Você fecha o horizonte aí, fecha a granularidade do tempo numa visão mensal. Então você olha o volume, a ocupação, a capacidade de produção fechado por mês ali ao longo dos 12 meses. Então isso num horizonte maior. Não faz sentido você olhar hora a hora, olhar dia a dia, qual a capacidade de produção, quanto será produzido. Você fecha isso. Isso é granularidade do tempo. Só que, ao mesmo tempo, se você está fazendo um planejamento de curto prazo, ou seja, próximos 7 dias, não faz sentido você fechar mês. Você tem que olhar o que vai acontecer hora a hora, ou turno a turno, ou dia a dia. Você tem que saber exatamente qual a capacidade de produção e quanto será produzido. Isso é granularidade de tempo. É o segundo conceito aqui, que é base do planejamento de produção. E aí o terceiro conceito, granularidade da análise, é extremamente importante. Pensa o seguinte, no exemplo de 3% de crescimento ao mês, que eu falei, que chega a quase 40% ao ano. Quando você está dimensionando ali a capacidade de produção para o 12º mês do período, okay? Então lá no último mês do período, você não precisa saber exatamente quais itens serão produzidos. Você tem que saber no todo qual será a ocupação da sua produção. No todo. Você não precisa entrar no nível de detalhe, no micro. E isso é granularidade da análise. Você não precisa entrar no micro, no longo prazo. Só que quando você olha o curto prazo, a decisão do que produzir nos próximos 7 dias, aí neste caso você precisa saber exatamente quanto será produzido de cada produto. Aí você entra no micro. Então isso é granularidade da análise. E você, como profissional de PCP ou PPCP, você precisa saber como navegar nestes 3 conceitos. Então, quando você olha um horizonte de tempo maior, quando você olha uma granularidade de tempo menor ou maior,
ou quando você analisa com mais detalhes ou menos detalhes. Então, saber como navegar nestes níveis é importantíssimo para o planejamento, programação e controle de produção. Isso faz uma diferença enorme. É isso que vai fazer você ser diferente nestas áreas. É isso que vai te ajudar a crescer nestas áreas. E explicação longa até agora. E agora você já sabe, tá? Já conhece os 3 conceitos. E eu vou voltar no que eu prometi explicar lá no começo do vídeo, que é, ok, então você tem o PCP e o PPCP. Qual a diferença desse P a mais aí no começo? O P de planejamento, ele olha um horizonte maior, então de 12 a 18 meses. Você está fazendo o planejamento ali da produção. O P de programação, ele vai olhar um horizonte menor, 30 a 60 dias. E aí o C de controle, ele vai controlar tanto o que o primeiro P fez, quanto o que o segundo P fez. Então essa é a diferença entre PPCP e PCP. E se você vai além, se você vai a fundo, vou dar um extra aqui de conhecimento para você que chegou, que acompanhou o vídeo até aqui. Se você vai a fundo, esse primeiro P que é o planejamento, o primeiro P do PPCP, ele está conectado com uma outra sigla que é o SNOP, Sales and Operations Planning. Então, SOP. Pesquisa sobre essa outra sigla que você vai entender o que eu estou falando. É o primeiro P ali de planejamento. O segundo P, que é de programação, ele está conectado com o SNOE, que é o Sales and Operations Execution. SOE. Pesquisa essa outra sigla também. Pesquisa as duas juntas ali, SNOP e SNOE. E aí você vai entender o que eu estou falando. São conceitos, são processos que suportam o planejamento, programação e controle de produção. Perfeito? Então, uma dica, um conhecimento extra aqui para você que acompanhou até o final. E se você acompanhou até aqui, super parabéns, você está interessado ou interessada aí no conhecimento. Eu tenho certeza que o fato de você ter acompanhado o vídeo até o final com certeza já te coloca na frente de muitos profissionais. E eu dei uma pitadinha do que acontece nesta área do planejamento, programação e controle de produção. Quem domina essa área, quem domina isso, consegue acessar aí salários de R$20 mil, R$30 mil, quando você entra em posições de liderança. Então, quem domina essa área consegue acessar salários maiores porque toda operação precisa de planejamento, programação e controle de produção. E se você quiser se aprofundar mais, se tornar um profissional com mais conhecimento, com mais profundidade, que domina tudo o que acontece nestas áreas e que está preparado para oportunidades melhores, primeiro se inscreve no canal aqui do YouTube, continua acompanhando aí o conteúdo, porque tem muita coisa que eu publico aqui, tem outros vídeos, tem aulas longas com muito mais profundidade, com muito mais conhecimento. E abaixo aqui do vídeo tem um link. Se inscreve e se inscreve no Método LBP para você receber mais informações. Método LBP é a base do planejamento, programação e controle de produção. É a base do SNOP, é a base do SNOE. Esse método eu desenvolvi ao longo dos últimos 22 anos. Então tem muito conhecimento, tem 22 anos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 22 anos que eu trabalho nestas áreas, entregando muito resultado. No link que eu estou colocando aqui tem muito mais explicação sobre isso. E no Método LBP eu explico tudo o que você precisa saber para dominar aí o planejamento, programação e controle de produção. E se no link não tiver explicação, se inscreve, coloca o seu e-mail ali, porque você vai receber mais informações sobre o método. Muito obrigado por acompanhar o conteúdo até aqui. Espero que eu tenha te ajudado aí com mais conhecimento sobre o PPCP. E um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.